galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos lá para Pessoal, mais uma aula aí do nosso curso de Botânica. Fala aí, professor Marcelo. pessoal, boa noite, bem-vindos, uma ótima aula para todos. Então tá bom, depois de muita praia lá em Porto Seguro, nada como uma gimnosperma, certo ou não, Marcelo? Certinho, Júlio. Então tá bom, né? Bom, é isso aí, tô vendo aí um pessoal esforçadão, né? Um pessoal aí que está construindo um caminho legal, né, para sua faculdade, certo ou não, Marcelo? Certo, Júlio, pessoal super esforçado. Então tá bom, ó, por enquanto aí a gente deixou, né, o chat aí meio barradão, né? Quando chegar lá no finalzinho, a gente libera o chat aí para fazer algumas interações, né, Marcelo? Vamos começar, Marcelo? Vamos lá, Júlio. Então tá bom, ó, eu vou ver se funciona aí, Marcelo. Estou compartilhando, começando a compartilhar. Apareceu aí o tema gimnosperma, Marcelo? Certinho, Júlio, perfeito. É mesmo? O negócio está aí, tá, vamos ver se está funcionando aí o girar o slide. Bom, vamos lá. Professor Marcelo, dia 18 de julho, professores Júlio e Marcelo, criadores aí do Planeta Bio. Tá rodando aí o slide, Marcelo? Tá, Júlio, tá sim. Então tá bom. Marcelo, vamos lá. Quem são as gimnospermas? A gente já está falando de plantas bastante complexas, bastante desenvolvidas, não é isso? O principal grupo aí das gimnospermas são as coníferas, né? O filo coniferófita, principalmente os pinheiros, lindos pinheiros, né? Árvores exuberantes, as araucárias, a gloriosa sequoia. Olha o tamanho dessa sequoia aí, Marcelo, o tamanho do tronco, do caule dessa sequoia, né? São plantas bastante adaptadas ao hemisfério norte, não é isso? Professor Marcelo, o que significa essa palavra gimnosperma? Gimnosperma, Júlio, é semente nua, semente não revestida por fruto, né? Gimnos nua, espermato semente, tem semente, mas ainda não está envolta por um fruto. Ah, entendi. Quer dizer que elas têm semente, mas não têm fruto. Exato, Júlio. E lá no caso, por exemplo, o fruto é só lá nas angiospermas, é isso? Isso, o fruto é uma estrutura típica das angiospermas que vai contribuir para a dispersão das sementes, inclusive. Perfeitamente. Agora, por que o pessoal fala, por exemplo, que pinheira, araucária, sequoia é conífera? De onde que veio essa palavra conífera? Conífera é portadora de cone, que é um outro nome possível para pinha ou nome técnico estróbilo, a estrutura reprodutora das gimnospermas. É o enfeite que a gente coloca na árvore de Natal, a pinha Ah, ou então aquela cone. bagaça que o pessoal coloca lá de enfeite, lá no Natal, ali na porta, é o cone. É o cone, pinha ou nome técnico, Júlio, estróbilo. E esse estróbilo é uma estrutura reprodutora macroscópica. Macroscópica, bastante visível. Hum, Sobretudo se for o estróbilo feminino, Júlio. perfeitamente. É por isso que elas são chamadas também de fanerógamas, né? Exatamente, tem estrutura faneros evidente, gamos, gamia, união. Né? Então tem Ah, estrutura reprodutora evidente. agora, ô Marcelo, além das coníferas, existem outros representantes aí que também fazem parte do grupo das gimnospermas, né? Por exemplo, o filo Cicadófita, por exemplo, as gloriosas cicas. Essas cicas aí, elas são bastante encontradas aí em parques, né? Inclusive parques aí públicos, né? Hotéis, né? São plantas ornamentais, não é isso, Marcelo? Agora, Exatamente. Marcelo, tem aquela história de... Eu ouvi dizer aí, por exemplo, uma lenda urbana falando que gimnosperma só dá em lugar frio. Procede essa informação aí? Não, Júlio, se você for analisar as cicadáceas, as cicas, elas são bastante adaptadas a ambiente quente, é muito comum em área tropical, Júlio. Ah, perfeitamente. Ou seja, a gimnosperma também tem em áreas tropicais, não é só em clima temperado, correto? Correto, Júlio. Até para identificar uma cica, uma forma bem fácil é que na região bem central o estróbilo é muito desenvolvido, é um estróbilo muito grande. Então, as cicas, quando estão no período reprodutivo, vão formar um estróbilo muito grande na região central. E ela, por exemplo, na região central de São Paulo, está cheia de cicas, na região do centro de São Paulo.
Lá na Universidade Mackenzie, por exemplo, está cheio de sica lá, tem sica espalhado para tudo quanto é lado. Tem pinheiro também, né? É bem Sim, arborizado ali, mas eles colocam bastante sicas ali, né? Mas tem o filo guinetófita e tem o filo ginkgófita. Essa ginkgófita aí, ela tem, inclusive é bastante famosa, porque um exemplo aí de ginkgófita é a ginkgo biloba. E essa ginkgo biloba, ela tem propriedades medicinais, já viu? Você já deve ter ouvido falar em remédio à base de ginkgo biloba, certo, ô Marcelo? sim, sim. Muitos medicamentos empregam ginkgo biloba. Exatamente. Então, a gente está vendo aí que o grupo das gimnospermas é um grupo bastante rico. E falando, né, claro, nas características gerais desse grupo, o que a gente pode falar? Claro, a gente já sabe disso, elas são plantas vasculares, elas têm xilema, têm floema, são as gloriosas traqueófitas, não é isso? Né? O que mais que a gente pode falar? Elas são fanerógamas. Olha aí o estróbilo, né? Que são estruturas reprodutoras visíveis, não é? Ô, Marcelo, esse mais gordinho aqui, ó, tá vendo aqui onde está o laser? Esse cara Sim, aqui tá Júlio. com cara de ser estróbilo feminino ou masculino, isso aqui, ó. O Júlio, o estróbilo de maior porte geralmente é o feminino, então esse maior, aí mais envolvido, geralmente é o feminino, e ele vai estar associado aí à formação das sementes. As sementes são formadas no estróbilo feminino. E o masculino, esse aí com cara de quibe, ele é normalmente até um pouco menor do que está aparecendo aí na foto, né, Marcelo? E Ele, aí o masculino ele é importante porque o grão de pólen vai ser produzido no estróbilo masculino, que é esse Zezinho aqui, sim ou não? exatamente, Júlio, esse mais afilado e geralmente menor é o estróbilo masculino. Tanto é que, geralmente, para enfeitar a árvore de Natal, empregamos o estróbilo feminino, esse maior, mais envolvido. Perfeitamente. E como o maior é o feminino, muitas vezes a gente usa o termo mega. E aí fica mega estróbilo para o estróbilo feminino. E como o estróbilo masculino é melhor, a gente utiliza o termo, né, o prefixo micro, então fica microestróbilo para o masculino, ele é menorzinho, mega estróbilo para o feminino, que é maiorzinho. Confere aí, Marcelo. Certinho, Júlio. E uma maneira de você guardar as informações é todo termo botânico relativo à gimnosperma, que você usar o prefixo mega é referente à parte feminina, enquanto os demais termos botânicos relativos a micro vai ser relacionado à parte masculina, Júlio. Isso mesmo, Marcelo. E Marcelo, essas plantas produzem grãos de pólen lá no estróbilo masculino. Aqui tem a foto, né, dos grãos de pólen. E aí para tudo, né, Marcelo? Porque a gente pode falar que o fato de produzirem grão de pólen, e claro, a gente está falando principalmente das coníferas, né? Isso significa também independência do ambiente aquático para a reprodução. Confere, Marcelo. Certinho, Júlio. Já que no caso das gimnospermas, o vento vai ajudar a transportar o grão de pólen do estróbilo masculino até o estróbilo feminino. Agora, no caso da gimnosperma, o único agente polinizador é o vento. Então, a gente fala em anemofilia, sim? Agora, Sim, Júlio. Marcelo, o grão de pólen, ele não é um gameta, né? A gente vai ver que o grão de pólen, na verdade, é um gametófito, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o grão de pólen das coníferas, especialmente, por exemplo, dos pinheiros e das araucárias, ele apresenta aqui uma espécie de estrutura um pouco mais central, circular, mas é como se ele tivesse orelhinhas, tá vendo? Ó, né? Parece um pouquinho até aqui o Lorenzo, aqui, ó. Não parece o Lorenzo aqui, ó? Tem essas Parece. orelhinhas aqui, não é isso? Tá? Essas orelhinhas aí, para que servem essas orelhinhas que tem aqui no grão de pólen? Ô, Júlio, essa estrutura vai ajudar ele a ser disperso pelo vento, porque ele consegue planar e vai conseguir planar por uma distância maior. Então, essa expansão lateral ajuda o grão de pólen a ser disperso pelo vento. Perfeitamente. Essas estruturas laterais aí ajudam o grão de pólen a ser disperso pelo vento, e alguns autores chamam essas estruturas laterais pelo nome de sacos aéreos, não é isso? Então, tá bom. Agora, ô Marcelo, você tinha falado que o grão de pólen sai do estróbilo masculino, ingressa no estróbilo feminino,
e quando o grão de pólen consegue entrar no estróbilo feminino, ele começa a projetar esse tubo, chamado tubo polínico. Lá no tubo polínico, nós vamos ter os gametas masculinos, não é isso? Né? Esse tubo polínico, ele parece um sifão, por isso que alguns autores também falam que as gimnospermas e também as angiospermas são chamadas de sifonógamas, né? Ou seja, sifonógamas porque criam tubo polínico a partir do grão de pólen, certo? E a gente pode chamar esse tubo polínico também de um gametófito também, né? A gente tem o gametófito masculino imaturo, que é o grão de pólen, e o gametófito maduro, que é o próprio tubo polínico que se desenvolve a partir do grão de pólen, né? Ô, Marcelo, esse tubo polínico vai ser essencial para a independência da água para a reprodução, sim ou não? Com certeza, Júlio, porque ele vai permitir o encontro do gameta masculino, o núcleo espermático, com o gameta feminino, no caso aí a osfera, com independência de água aí para a reprodução, o que contribui muito para a conquista do ambiente terrestre, Júlio. Exatamente. E essa oosfera ela vai estar contida lá, depois a gente vai ver, né? Lá no estróbilo feminino, no mega estróbilo, correto? Bom, e a outra característica geral que a gente pode falar, atribuir à gimnosperma, é que elas são espermatófitas. Significa que elas produzem sementes, né? Olha a semente aqui, Marcelo. Semente. Mas esse cara quer uma semente? Eu não sabia que isso é uma semente, Marcelo. O pessoal na feira chama isso daqui pelo nome do quê, isso daqui? É o pinhão, É o semente da araucária, que é uma planta aí, é uma gimnosperma nativa do Brasil. E se você olhar aí no slide, Júlio, você está vendo um estróbilo feminino, um mega estróbilo de grande porte, com muitos e muitos pinhões. Então, este aí é o estróbilo feminino, é o mega estróbilo, lotado de pinhões. Perfeitamente, ou seja, depois que rolar a polinização, depois que rolar a fecundação, quando esse mega estróbilo tiver desenvolvido e maduro e formando as sementes, ele não vai ficar mais com essa carinha seca, né? Cheia de escama, ele vai se desenvolver, vai ficar maduro e vai ficar com esse aspecto aqui, correto, Marcelo? Certinho, Júlio. Então, tá bom. E a outra característica, claro, que a gente pode falar, né? É que a fase esporofítica é muito, 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 muito superior à fase gametofítica, ou seja, o esporófito é muito mais desenvolvido que o gametófito. O gametófito ele se apresenta extremamente reduzido, não é, ô Marcelo? E essa fase gametofítica reduzida conferiu uma certa vantagem para a sobrevivência da espécie, certo, Marcelo? Certinho, Júlio, porque permite que o gametófito continue associado ao esporófito de grande porte por mais tempo. O fato do gametófito de pequeno porte ficar associado a um esporófito de grande porte confere muita proteção. Diferente do gametófito, por exemplo, das pteridófitas, que ele é pequeno e se desenvolve no próprio ambiente. Então, o risco do embrião ter algum mecanismo externo que cause a morte do embrião vai ser muito mais alta do que numa planta que mantém o gametófito associado ao esporófito, que no caso seria, por exemplo, ou a araucária ou o pinheiro, que são vegetais aí de grande porte, Júlio. Exatamente. Lembrando, né, o Marcelo, que normalmente no vestibular essas características gerais, né, elas são mais atribuídas às coníferas, que é um grupo mais representativo das gimnospermas, né, tendo algumas variações os outros grupos, né, na cica é um pouquinho diferente, né, na ginkgo, por exemplo, é um pouquinho diferente, tá certo? Mas, felizmente, no vestibular, o grupo mais representativo é o grupo das coníferas. Sim, Marcelo? Bom, Certinho, Júlio. Marcelo, vamos dar uma olhada, então, na estrutura dos estróbilos, sim, que é a grande, digamos aí, o grande astro da aula, são esses estróbilos. E vamos começar, claro, pelo estróbilo feminino, que é o maior, conhecido como mega estróbilo, né? A pinha, né? Aquela bem grandona, bem desenvolvida. A palavra mega significa grande. Lembrando que o mega estróbilo ele fica preso à árvore, por exemplo, a uma araucária, por exemplo, a um pinheiro. A árvore, o pinheiro, é o esporófito. Então, na verdade, o estróbilo, ele fica preso
nas estruturas do esporófito, e o esporófito sempre é 2N. Então, a princípio, as estruturas do megaestróbilo, elas também vão ser 2N, correto? Bom, mas o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar o megaestróbilo, fazer uma espécie de autópsia aqui no megaestróbilo, e ele tem um eixo central, não é isso? Agora, são projetados a partir desse eixo central essas escamas. Essas escamas, elas também têm o nome de megasporófilos. Então, cada bagacinha dessa daqui, por exemplo, cada escaminha dessa daqui, por exemplo, né, do estróbilo feminino, é chamado de megasporófilo. Agora, o que tem de mais importante nesse megasporófilo aí? É essa bolinha lá dentro, tá vendo? Essa bolinha lá dentro é o óvulo, é o megasporângio, não é? Agora, muita calma nessa hora, certo, Marcelo? Porque esse óvulo aí, esse megasporângio, que fica dentro da escama do estróbilo feminino, tem alguma coisa a ver com o óvulo, gameta dos animais? Na realidade, não, Júlio, não mesmo. Não mesmo. Né? Na verdade, o óvulo, gameta, é só lá nos animais, é haploide. Esse óvulo aqui, ele é uma estrutura diploide nos vegetais. O óvulo não é haploide, o óvulo é 2N nos vegetais. E, na verdade, o óvulo é uma estrutura formada por várias células. Ele não é uma estrutura unicelular. Confere, Marcelo? Certinho, Júlio. Então, tá bom. Mas, ó, vamos entrar em detalhe nesse óvulo aí. Quer dizer, eu vou entrar mais em detalhe ainda. Então, eu vou pegar uma araucária, que é uma planta bastante, né, representativa aqui da nossa parte da nossa flora aqui no Brasil, principalmente no sul do país, né? Principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo a gente vai ter também, né, nas regiões como a Serra da Mantiqueira, região de Campos do Jordão, né? A gente vai ter, por exemplo, muitas araucárias. As araucárias, elas têm sexos separados. Existe a araucária do sexo feminino e existe a araucária do sexo masculino. Portanto, as araucárias, elas são dioicas ou monóicas, ô Marcelo? As araucárias são dioicas porque têm as estruturas reprodutoras separadas. Então, você está observando aí uma araucária que tem as estruturas femininas, Júlio. Exatamente. Então, essa araucária aqui, ela tem um megaestróbilo, que é uma estrutura feminina, o estróbilo feminino. Então, vou dar um zoom nesse megaestróbilo. O que a gente vai ver? A gente vai ver lá naquela escaminha, né? Naquele megasporófilo, que é diploide, a gente vai ver aqui uma estrutura arredondada, onde eu estou passando o mouse, e essa estrutura arredondada que eu estou passando o mouse, que é o megasporângio, o óvulo. É uma estrutura diploide, não é? Agora, lá dentro do megasporângio, ou dentro desse óvulo, a gente vai encontrar o megasporócito, ou simplesmente célula-mãe. Agora, muita calma nessa hora. Por quê? Porque vai acontecer uma coisa importante. Em determinadas épocas do ano, esse megasporócito, que é uma célula, ele vai fazer o quê? Meiose, não é? Ô Marcelo, quando uma célula, 2N, faz meiose, no final da meiose, ela origina quantas células? 4 células, Júlio. 4 células haploides ou diploides? 4 células haploides. Então, olha aí, ó, 4 células haploides. Lá dentro do óvulo, dentro do megasporângio, o megasporócito, ele realiza a meiose e ele vai produzir 4 células haploides, que são esporos. São megásporos, né? Lembra, a gente utiliza o prefixo mega para representar, por exemplo, a parte feminina, porque eles são células grandes também, né? Em relação, por exemplo, à parte masculina. Só que aí o que vai acontecer? Desses 4 megásporos, 3 degeneram e apenas um que consegue sobreviver. Esse que consegue sobreviver é o megásporo funcional. Esse megásporo funcional haploide, ele vai sofrer várias mitoses, vários processos de diferenciação, e esse megásporo haploide funcional, ele vai dar origem a uma estrutura complexa com várias células, a isso tudo dentro do óvulo, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma estrutura chamada arquegônio. Dentro desse arquegônio, a gente vai encontrar o gameta feminino.
Você, nesse desenho, você está vendo, por exemplo, que dentro desse óvulo tem 2 arquegônios, mas dependendo da espécie, pode ter até mais de 2 arquegônios, pode ter 3 arquegônios, pode ter sempre em um arquegônio, você vai encontrar uma única oosfera. Então, você está vendo aqui uma oosfera aqui e uma outra oosfera aqui. Sim? Sim, então tá bom. Agora, esse tecido verde que a gente está vendo em volta do arquegônio é uma espécie de tecido nutritivo. E tudo isso que eu vou botar um círculo, atenção, surja um círculo, surgiu, né? Atenção! Tudo isso que eu coloquei em um círculo, envolvendo um círculo, ou seja, essa estrutura verde, que é um tecido nutritivo haploide, mais o arquegônio, que também é haploide, mais a oosfera, que também é haploide, tudo isso nada mais é que o gametófito feminino ou megaprótalo. Confere aí, Marcelo. Certinho, Júlio, mas de qualquer modo é bem mais reduzido, por exemplo, quando comparado ao da pteridófita, Júlio. Há uma simplificação significativa. Exatamente. Então, né, o importante dessa história toda é a gente saber que o megásporo dá origem a quem? Ao gametófito feminino. E uma das estruturas mais importantes do gametófito feminino é o gameta feminino, é a oosfera, né? Agora, Marcelo, tá vendo que tem uma aberturazinha aqui, ó, no megasporângio, no óvulo, né? Essa estrutura marrom é o óvulo, né? Agora, a estrutura que está rodeada aqui em círculo é o gametófito, né? Agora, essa abertura do óvulo aqui, qual que é o nome, hein, Marcelo? É a micrópila, Júlio. Necrópila. Então, quer dizer que o tubo polínico que se desenvolve a partir do grão de pólen, ele vai ter que dar um jeito de entrar aqui, certo ou não? Certinho, Júlio. Depois o tubo polínico se desenvolve, vai até o arquegônio, e aí chegando no arquegônio, ele se desenvolvendo vai facilitar o encontro do núcleo espermático com a oosfera para permitir o processo de fecundação, Júlio. Perfeitamente, é isso mesmo. E já que a gente viu, né, o megastróbilo, que é o estróbilo feminino, e a gente viu isso a partir de uma araucária do sexo feminino, né? Vamos agora para o microestróbilo, vamos para a parte masculina, né? Então, repara que, por exemplo, o estróbilo masculino, ele é menor em relação ao estróbilo feminino, por isso que a gente usa, né, é, o início da palavra, a gente usa aqui, por exemplo, a palavra micro, né? Porque ela é menor, o mega ela é maior. Então, aqui é um microestróbilo. Se eu pegar aqui um microestróbilo, né? Ele também vai ter um eixo central, ele também vai ter as escamas. Essas escamas também são chamadas de microsporófilos, né? Agora, mais importante de tudo é que no interior das escamas dos microsporófilos, nós vamos encontrar essa estrutura amarela, que é o microsporângio, né? É aí dentro desse microsporângio que vão ser formados os grãos de pólen através de uns processos que nós vamos narrar agora, certo? Então vamos lá, professor Marcelo, olha aí uma araucária do sexo masculino, o seu microestróbilo, vou dar um zoom nesse microestróbilo, a gente está vendo aí a escama, né, desse microestróbilo, microsporófilo, e lá dentro dessa escama a gente vai encontrar o microsporângio, né, que é uma estrutura diploide. Dentro desse microsporângio, a gente está vendo essas bagacinhas azul, tá vendo essas bagacinhas azul? O que são isso daí? São várias células, né? São várias células chamadas de microsporócitos. Ou seja, o microsporângio, ele é cheio, né? Ele é repleto de microsporócitos que são diploides, não é? Bom, ou célula-mãe. Bom, o que esse microsporócito vai fazer? Ele também vai fazer a meiose. E quando ele faz a meiose, o microsporócito dá origem a 4 células chamadas de micrósporos, que são esporos, só que são esporos menores do que os esporos femininos. Então, a gente chama, por exemplo, os esporos masculinos de micrósporos, enquanto que a gente chamava o esporo feminino de megásporo. Certo ou não, Marcelo? Certinho, Júlio. Então, isso é uma lei universal. Sim, Marcelo. Toda vez que uma planta realiza meiose, a meiose sempre vai ser espórica. Sempre espórica, sempre vai produzir esporos, e aí o esporo depois se diferencia no gametófito. Exatamente. E falando nisso, né, Marcelo, muita calma nessa hora. Cuidado que o micrósporo não é o grão de pólen.
ele vai se diferenciar no grão de pólen. Então, cada um desses micrósporos, então esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, cada um deles vai se transformar nesse glorioso grão de pólen, que a gente pode chamar o grão de pólen de gametófito masculino imaturo. Certo ou não, professor Marcelo? Certinho, Júlio. Então, tá bom, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha melhor aqui, por exemplo, nos gametófitos, né? A gente estava falando agora, por exemplo, aí que, né, o megásporo, lá no estróbilo feminino, deu origem ao gametófito feminino. E o micrósporo, lá no estróbilo masculino, deu origem ao gametófito masculino. Mas vamos dar uma olhada melhor nessa história de gametófito aí, ô Marcelo. E principalmente, sobretudo, os gametófitos das coníferas, né? Ou seja, dos pinheiros, das araucárias, não é isso? Vamos começar pelo gametófito masculino. Bom, professor Marcelo, se caísse, por exemplo, esse cidadão aqui, ó, no vestibular, logo de cara a gente já ia identificar que trata-se de um grão de pólen de uma gimnosperma. E qual que é a dica? A presença dessas expansões laterais ou sacos aéreos, Júlio. Exatamente, né? Mas não tem só o saco aéreo. O que que a gente vai encontrar no interior desse grão de pólen, né? Dentro desse grão de pólen tem duas células aí, né? A gente vai encontrar uma célula geradora. Essa célula geradora haploide, ela não é ainda o gameta masculino. E você vai encontrar uma outra célula que a gente chama de célula do tubo. Bom, para que serve cada uma dessas células contidas no interior do grão de pólen? Vamos lá. A célula geradora, ela vai formar os gametas masculinos, os núcleos espermáticos. E a célula do tubo, ela vai formar o tubo polínico. Quer dizer, quando esse grão de pólen, que você está vendo aqui, pelo ar, chegar até o óvulo, que está lá no estróbilo feminino, aqui na micrópila, esse grão de pólen ele vai se transformar, ele vai dar origem a um tubo polínico. Ou seja, o tubo polínico é essa projeção que a gente está vendo aqui do grão de pólen. Esse tubo polínico ele é formado a partir da diferenciação dessa célula do tubo. Então, essa célula do tubo dá origem ao tubo polínico. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Essa célula geradora, ela faz uma mitose. Quando ela faz uma mitose, ela origina dois núcleos ou células espermáticas, que são essas amarelinhas, né? Aí aquelas duas células, formadas a partir da célula geradora, elas entram no tubo polínico, tá vendo? Quer dizer, aí vai chegar numa determinada hora, quando o tubo polínico, por exemplo, ele estiver lá no estróbilo feminino, que nós vamos ter dois gametas masculinos. Os núcleos espermáticos ou células espermáticas, na verdade, são gametas masculinos, né? E esses gametas masculinos, qual que é a função deles? Um deles, apenas um desses gametas masculinos, vai ser utilizado para fecundar a oosfera que está contida lá no óvulo, lá dentro, né, das estruturas que tem dentro do óvulo, certo? Mas vamos falar agora, por exemplo, do óvulo, né? Bom, então, como a gente viu, né, o grão de pólen vai ser transportado pelo ar até o óvulo. Lá, o óvulo é aquela estrutura, né? É o megasporângio que fica no interior do estróbilo feminino. Nós temos aqui essa abertura chamada micrópila. O grão de pólen vai se enfiar aqui, vai formar o tubo polínico, e o tubo polínico vai fecundar a oosfera que está aí dentro dessa estrutura do óvulo, né? Então, o que a gente vai ter aí dentro do óvulo? Bom, então vamos lá. A gente tem aquele arquegônio, estrutura haploide, a gente tem uma oosfera, aqui também, né? A gente também tem um arquegônio, aqui também a gente tem uma outra oosfera. Tem aqui, por exemplo, né, um tecido nutritivo, não é? Que é esse verde. Alguns autores chamam esse tecido nutritivo pelo nome de endosperma, que é haploide. Muita calma nessa hora, tá? Esse tecido nutritivo haploide, ele só é no caso da gimnosperma, tá? Na angiosperma, a gente vai ver na aula da semana que vem que ele é triploide, ele é diferente, não é?
Agora, também uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, Marcelo? Essa estrutura que a gente está vendo em marrom são as paredes do óvulo, é o tegumento do óvulo. E o tegumento do óvulo não é o gametófito, né? O tegumento do óvulo pertence ao esporófito. Portanto, é uma estrutura diploide. Confere ou não, Marcelo? Certinho, Júlio, é 2N. Isso é um ponto importante para o vestibulando. É uma baita pegadinha. Mas cadê o gametófito? Olha o gametófito aqui, ó. Tudo que está em vermelho, né? Eu estou circulando em vermelho, ou seja, o tecido nutritivo que está representado na cor verde, haploide, mais o arquegônio haploide. O arquegônio é uma estrutura que contém o gameta feminino, que é a osfera. Todo esse conjunto a gente chama de gametófito feminino. Certinho ou não, professor Marcelo? Certinho, Júlio. Então tá bom. Mas olha só que cena, tirem as crianças da sala, Marcelo, sexo explícito. Tira tudo aí, meu Deus. Pinheiros fazendo sexo, como assim? Para com isso. Então vamos lá, ó, aqui, ó, né? Então, o professor Marcelo, quer dizer que o grão de pólen chegou até a micrópila. Como é que ele conseguiu chegar até a micrópila, hein, professor Marcelo? Foi transportado pelo vento, a nemofilia. Perfeitamente. Então ele saiu lá do estróbilo masculino e chegou até o estróbilo feminino, pelo ar, Exato. em total independência da água para a reprodução. Sem necessitar de água para reprodução. Perfeitamente. Lembra, você prestou atenção na aula, professor Marcelo? Prestei, Júlio, com certeza. Você lembra que eu falei que o grão de pólen, quando ele está ainda imaturo, ele apresenta uma célula chamada célula do tubo? Sim, Júlio. Aí essa célula do tubo, para que ela serve mesmo? Ela está relacionada com a formação do. Ela se diferencia no tubo polínico, Júlio. Exatamente. E você lembra que naquele grão de pólen imaturo tinha uma célula chamada célula geradora? Sim, Júlio. E ela faz mitose ou meiose? Vai fazer mitose. E aí, quando ela faz mitose, ela origina os núcleos espermáticos ou células espermáticas, é isso? Exatamente, duas células espermáticas, Que são os gametas masculinos. gametas masculinos. Aí eles entram no tubo polínico. Isso, vão passar pelo tubo polínico, aí você acompanhar o esquema, ele vai ao encontro aí da osfera. E aí Isso. vai acontecer a fecundação. Isso, quer dizer então que lá dentro do tubo polínico a gente tem os núcleos espermáticos ou células espermáticas, e um desses núcleos espermáticos vai fecundar uma dessas zoosferas. Então, como está mostrando aqui o esqueminha aqui embaixo, né? O núcleo espermático, por exemplo, esse daqui, ó, o primeirinho aqui, vamos supor, que é a haploide, que é o gameta masculino. Ele vai fecundar, digamos, essa oosfera, a de cima, por exemplo, tá? Aí, quando ele fecundar essa oosfera, ele vai dar origem ao zigoto 2N, o futuro esporófito, não é? E depois esse zigoto 2N vai se diferenciar no embrião 2N, que também vai ser o futuro esporófito, não é isso? Agora, professor Marcelo, o que, que acontece com essa outra oosfera? Bom, pode acontecer de tudo, né, professor? Depende da espécie. Por exemplo, tem algumas espécies que essa oosfera degenera. Sim, é a Tem outras, situação mais comum, Júlio. é o mais comum. Tem outras espécies que o núcleo espermático de outro grão de pólen, não do mesmo, de um outro grão de pólen, fecunda essa oosfera. Sim? Mas, Sim, de qualquer maneira, mesmo que tenhamos duas ou mais zoosferas que tenham se transformado em zigoto, apenas um deles é que vai sobreviver, correto, Marcelo? certinho, Júlio. Né? Quer dizer que a partir do óvulo é sempre um zigoto que sobrevive, não é? E que vai dar origem ao futuro esporófito, não é verdade, Marcelo? Agora, ô Marcelo, se esse primeiro núcleo espermático fecundou a oosfera para originar o zigoto, esse segundo núcleo espermático do tubo polínico, o que, que vai acontecer com ele? Ele degenera, Júlio. Ele Ele, degenera. Nas angiospermas é diferente, né? das angiospermas é diferente. Os alunos vão saber na semana que vem o que vai É, acontecer com o segundo núcleo espermático.
Porque, por exemplo, o pessoal tem que tomar cuidado com aquela história de dupla fecundação, que os dois núcleos espermáticos são utilizados, isso vale para angiosperma, mas para gímino não, né, Marcelo? Certo ou Para não? gímeno, não. Gímino Certinho, não. tem só uma fecundação. Agora, professor Marcelo, depois que rola tudo, depois que, por exemplo, né, o gameta masculino fecunda o gameta feminino, né, e tem a formação do zigoto, e o zigoto dá origem ao embrião, toda essa estrutura que a gente chamou de óvulo vai continuar sendo chamada de óvulo ou vai mudar de nome? Vai mudar de nome, Júlio. Vai aparecer a famosa semente, que é uma estrutura super adaptativa, se você for pensar em conquista do ambiente terrestre, pois representa uma chance muito maior de sobrevivência do embrião, em função do Exatamente. tecido de reserva, Júlio. A gente pode falar o seguinte: depois que o óvulo é polinizado e fecundado, ele dá origem a uma semente. Exatamente, Júlio. E essas sementes vão ficar associadas ao estróbilo feminino, Júlio. É mesmo? Então vamos fazer aqui uma autópsia aqui da semente de uma gimnosperma, correto? Se a gente pegar aqui, ó, tá? Cortar aqui uma semente ao meio, a gente vai ver que tem essas estruturas, por exemplo, essa minhoquinha aqui dentro, ó. Tá vendo essa minhoquinha aqui dentro? O laser. Que bagulho é esse aqui? Que negócio é esse aqui? Esse aí é o embrião, Júlio. Tanto é que se algum aluno ou aluna quiser pegar um pinhão cozido e fazer um corte longitudinal, Júlio, vai encontrar perfeitamente essas estruturas. A casca protetora, que é 2N, o tecido de reserva, que é N, é haploide, que aquela parte que a gente come, e vai encontrar aí a plantinha, vai encontrar aí o embrião da planta, o futuro esporófito. Então, tema da redação do Enem desse ano aqui, Marcelo. O tema da redação, sabe o que que é? Fala aí, Júlio, qual é? Descascando o pinhão. Então vamos lá, se o cara descascar o pinhão, vamos começar pela casca. Qual que é a ploidia? Casca é 2N, Júlio. E essa casca, ela na verdade pertencia ao tegumento que envolvia o megasporângio óvulo. Exato, por isso que é 2N. Tá bom, agora vamos lá para dentro. Vamos lá para dentro. O tecido nutritivo, aquilo que o pessoal gosta de comer, né? Aquela parte branquinha do pinhão. Alguns autores chamam de endosperma. Qual que é a ploidia daquilo? O tecido de reserva, ele é haploide, ele é N, Júlio. Ele é N na gimnosperma, né? Exatamente. E aquela minhoquinha, né? Aquele negocinho que fica dentro lá do pinhão, né? Aquele macarrãozinho que fica lá dentro do pinhão. Aquilo é um embrião, Marcelo? É o embrião, ele vai germinar e vai desenvolver no futuro esporófito. E qual que é a ploidia dele? Ele é 2N. Então quer dizer que quando um cara está cozinhando o pinhão, ele está pegando uma estrutura viva, ele está pegando um embrião vivo e está cozinhando uma criança, Marcelo? É o bebê planta. É mesmo? Quer dizer, É, Júlio. quer dizer que quando um vegano vai comer um pinhão cozido, ele está comendo um neném cozido? É o embriãozinho da planta. Quando a gente come arroz e feijão também, Júlio. Mas o Toda embrião vez estava que a gente vivo? comer O uma arroz feijão semente, também, é mesmo, só que é também, angiosperma, Júlio. né? Oi? Só que o arroz feijão é de angiosperma, né? É de angiosperma, mas toda vez que se come uma semente ou de gímeno ou de anjo, você vai estar consumindo o embrião da planta. E ele está vivo ou está morto? Normalmente, depois do cozimento, ele vai estar morto. Mas, geralmente, numa situação de semente normal, ele está numa situação latente, ele está com o metabolismo mais baixo e está aguardando as melhores condições ambientais para o seu desenvolvimento. Geralmente, é só o metabolismo que está mais baixo, Júlio, para ter um gasto energético menor. Então ele está usufruindo do tecido nutritivo enquanto não germina. Exatamente, Júlio. Perfeitamente. Aí, quando ele germinar, esse tecido nutritivo não vai ser mais necessário, né? Porque ele vai realizar a fotossíntese. Exatamente, Júlio. Ele consumiu durante o período que precede a germinação. A partir do momento que ele começa a germinar, ele vai começar a desenvolver os órgãos reprodutores, e aí a fotossíntese passa a ser um processo fundamental para o crescimento e desenvolvimento da planta jovem. Perfeito. Marcelo, ó, você gosta de pinhão? Gosto bastante.
Olha que bonita aí a semente da araucária, né? Mas o pinheiro, ele é diferente, né? Por exemplo, o pinheiro, enquanto que a araucária, ela é uma planta dioica, porque a gente vai ter, por exemplo, os estróbilos em plantas separadas, né? O estróbilo feminino fica lá na planta feminina, o estróbilo masculino fica lá na planta masculina. No pinheiro é diferente, né, Marcelo? No pinheiro é diferente, porque no mesmo vegetal você encontra os dois estróbilos, o masculino e o feminino. Então, o pinheiro é monóico, O pinheiro é monóico, Júlio. O pinheiro é perfeitamente. monóico. E a semente do pinheiro é o pinhão? Não, não, é uma semente bem diferente. Ela é menor, comparativamente com o pinhão, ela é bem menor, E mais leve? bem mais leve. Você vê também essa parte alada, essa asinha aí, Júlio. Ah, quer dizer que a semente do pinheiro, ela vai ser disseminada pelo ar também. Também, Júlio, no caso do pinus, né, do pinheiro do hemisfério norte, ele vai ser disperso pelo ar também. Dá para perceber por essa expansão lateral, por essa asinha. A dispersão será mediada pelo vento também. Agora, o pinhão é diferente, né? O pinhão, que é uma semente de araucária, ele é disseminado por animais. Por animais, Júlio. E principalmente pela nossa gloriosa gralha azul, que é uma ave muito comum no sul do país, não é isso, Marcelo? Né? Ô, Marcelo, você gosta de futebol? Gosto, Júlio, gosto sim. Sabia que lá no Paraná existem três times, né? Tem o Atlético, quer dizer, existem vários times, mas tem três times mais famosos, não é isso? Tem o Atlético do Paraná, que é o time que se encontra na Série A, tem o Curitiba e tem o Paraná Clube, aquele vermelho e azul. Já viu? Já ouviu falar no Paraná Clube, Marcelo? Não, Júlio, só nos dois primeiros. É. O Paraná Clube, ele já disputou até a Série A do Campeonato Brasileiro. Você sabia que o Paraná Clube, o distintivo do Paraná Clube é a gralha azul? Nossa, que legal! Dada a importância da ave para a região. É ave símbolo da cidade de Curitiba também, Júlio. Exatamente. Agora, como é que a gralha azul faz, né? Ela é muito interessante o comportamento da gralha azul, né? Que ela faz parte aqui da nossa fauna sul-americana, né? A gralha azul, o que que ela faz? Ela pega o pinhão, ela foge com o pinhão e ela vai para longe. Aí o que que ela faz? Ela enterra vários pinhões em vários lugares. Só que ela esquece de alguns desses lugares. Ela lembra de alguns, então ela volta para comer o pinhão, mas a maioria dos lugares onde ela enterrou o pinhão, ela esqueceu. E de que maneira isso ajuda a vida da araucária, o Marcelo? Na realidade, os pinhões que ela esqueceu onde enterrou, ela está contribuindo para o reflorestamento aí, é um reflorestamento natural da araucária, o que é muito, muito importante, Júlio. Exatamente. É. Por isso que, por exemplo, a gralha azul é bastante conhecida no sul do país, porque lá no sul do país, né, nós tínhamos a hoje extinta oficialmente Mata das Araucárias, não é isso, Marcelo? Né? Exploração de madeira, por exemplo, reduziu bastante o número de araucárias ali na região do Paraná, Santa Catarina, né? E hoje o IBGE, basicamente, ele pegou esse pedaço ainda de Mata das Araucárias e considera como um pedaço da Mata Atlântica, sim, Marcelo? Certinho, Júlio, isso mesmo. Né? Ô, Marcelo, é sempre bom fazer o link entre características dos biomas brasileiros com as características dos vegetais, não é isso? Claro, Júlio, é muito importante. Vamos perceber que, de um modo geral, muitas gimnospermas têm estratégias para reduzir perda de água. Se você for pensar no pinus, no pinheiro do hemisfério norte, as folhas são com formato de agulha, porque isso reduz a superfície foliar, o que reduz a taxa de transpiração. Quando você pensa numa gimnosperma de uma área subtropical, você vai ver que as folhas também têm o formato de escama. Folha com formato de escama ou folha com formato de agulha, ou redução da área foliar, vai implicar numa menor taxa de transpiração.
E isso, no caso do pinheiro, ajuda muito, já que no hemisfério norte você tem, no inverno, indisponibilidade de água na fase líquida. Tem a neve, mas isso é uma seca fisiológica. Há muito pouca água no estado líquido, então, nesse contexto, a planta precisa evitar a transpiração, Júlio. Exatamente, Marcelo. Então, não é só as plantas que vivem em áreas subtropicais ou até mesmo em áreas mais áridas, como um deserto, elas têm mecanismo para economia de água e não pode se dar o luxo de transpirar e perder essa água. Mas acontece que as plantas, por exemplo, que vivem em regiões onde, por exemplo, a água fica congelada, elas também devem ter mecanismos para evitar, por exemplo, uma transpiração excessiva. Sim, Marcelo? Exatamente. Então, tem estratégias distintas. Planta que não tem essa redução foliar, ela perde as folhas nessa época mais fria como estratégia para minimizar a transpiração. É a mesma lógica de planta da caatinga, só que aí numa situação de ambiente árido. Planta da caatinga perde as folhas na época seca. Planta do hemisfério norte, floresta temperada, na época do outono a folha começa a ficar amarela e começa a cair, ela perde as folhas para suportar o inverno. Como o pinheiro já tem a folha em formato de agulha, a taxa de transpiração é baixa, ela consegue manter as folhas na época do inverno. Né? E a gente também tem que levar em consideração, Júlio, que se você, por exemplo, está pensando em reflorestamento, o que a gralha azul faz é o correto. Ela dispersa sementes de uma espécie nativa. Porque se você refloresta com pinos, a competição entre pinos e araucária é desfavorável para a nossa araucária. Então, o ideal se você pensar numa gimnosperma, é fazer replantio de araucária, Júlio. Exato, e a gralha azul, ela é um componente biológico importante, natural, que vai colaborar para esse reflorestamento da araucária. Perfeito, Marcelo? Mas Certinho, Júlio. vamos ver se você lembra aí. Vamos lá, chamada oral, Marcelo. Aqui Vamos lá. o ciclo de vida simplificado de uma araucária, né? Que é uma planta bem representativa do grupo das gimnospermas, não é? Aqui, por exemplo, está o estróbilo masculino e aqui está o microestróbilo. Dentro desse microestróbilo tem aquelas escamas. Dentro da escama tem o microsporângio. Dentro do microsporângio tem o microsporócito. Esse microsporócito, ele é diploide ou ele é haploide? Microsporócito, ele é 2N, Júlio. E ele faz mitose ou faz meiose? Meiose espórica. Aí ele produz os micrósporos. Aí os Micrósporo. micrósporos se diferenciam, e quando os micrósporos se diferenciam, eles dão origem a esses carinhas aqui que parecem um monte de Lorenzo aqui, São os tal, aqui. lorenzinhos, Júlio. Lorenzinhos, quem são esses caras aí? Eles são os grãos de pólen ou gametófitos masculinos. Perfeitamente. Agora vamos lá para outra planta, a planta feminina, o esporófito feminino, né? Você tem aí o megaestróbilo. O megaestróbilo é formado por escamas. Dentro da escama, você vai encontrar o óvulo, né? Que é o megasporângio. Dentro do óvulo, você vai encontrar o megasporócito. O megasporócito é N ou é 2N? Ele é 2N, Júlio. Ele faz mitose ou faz meiose? Meiose, vai fazer meiose espórica. Aí ele vai produzir o megásporo. Aí Megas. o megásporo vai sofrer mitose, diferenciação, e ele vai se transformar nessa bolinha verde aqui dentro do óvulo, né? E qual que é o nome dessa bolinha verde que eu estou passando o mouse aqui em cima, ô Marcelo? Bolinha verde, aí é o gametófito feminino. Isso, né? Então, dentro do óvulo vai se formar o gametófito feminino, e lá dentro do gametófito feminino tem os arquegônios, dentro do arquegônio a gente vai encontrar a oosfera é o gameta feminino, certo? Tá bom. Aí o grão de pólen pelo ar, né? Ele chegou e formou esse tubinho azul, Marcelo, aqui, ó, né? Ele deu um jeito aqui de ficar bem perto da micrópila, e aqui na micrópila se projeta, a partir daquela célula do tubo, essa estrutura azul. Qual que é o nome mesmo desse negócio aqui, ô Marcelo? É o tubo polínico, Júlio. E aí, dentro desse tubo polínico, o que tem de importante aí dentro do tubo polínico?
As células reprodutoras masculinas, os núcleos espermáticos. Aí o núcleo espermático fecunda a oosfera, dá origem ao zigoto, e o zigoto vai dar origem ao embrião da semente 2N, certo? Então tá bom. E essa outra parte aqui da semente é o tecido nutritivo haploide, né? Que é o resto, é o que sobrou, por exemplo, né? Do antigo gametófito feminino, né? E essa estrutura que a gente chamava de óvulo não é mais óvulo, ela se transformou na semente propriamente dita, não é? Se essa semente ela cair num lugar favorável e se o embrião começar a germinar, ele dá origem a essa jovem planta. Essa jovem planta vai ser o futuro esporófito ou futuro gametófito, Marcelo? Futuro esporófito. Daqui para frente, assim, na realidade de pteridófita em diante, sempre a planta que você conhece, a planta mais envolvida é o esporófito. De samambaia em diante, toda planta mais envolvida é o esporófito. No caso aí, ou pinheiro ou araucária. Isso, né? Resumindo, então, Marcelo, aquele resuminho, aquele mapa mental. Você gosta de mapa mental, Marcelo? Ajuda muito. Para estudar é ótimo. Quer dizer que lá no esporófito nós temos o megaestróbilo. Lá no megaestróbilo você tem o megasporângio óvulo. Dentro desse megasporângio óvulo tem o megasporócito, que é diploide, né? Ele vai fazer mitose ou meiose, Marcelo? Ele vai fazer meiose, Júlio. E aí ele vai produzir o megásporo funcional. E aí esse Exato. megásporo funcional, ele, através de mitoses e diferenciações, ele vai dar origem ao gametófito feminino. Dentro desse gametófito feminino, nós vamos encontrar a oosfera, que é o gameta feminino, e mais um tecido nutritivo haploide. Bom, vamos lá para a parte masculina, Marcelo, aqui no microestróbilo. O microestróbilo é formado por microsporângios. Nesse microsporângio tem os microsporócitos, diploides. Eles fazem mitose ou fazem meiose, Marcelo? Meiose espórica, Júlio. E aí eles produzem o micrósporo, né? Aí os micrósporos, eles se diferenciam em grão de pólen. O grão de pólen vai formar, quando, por exemplo, ele ingressar lá no estróbilo feminino, ele vai projetar o tubo polínico, né? E tanto o grão de pólen como o tubo polínico, que são estruturas haploides, eles são considerados fases diferentes da vida de um gametófito masculino. O grão de pólen é o gametófito masculino imaturo, o tubo polínico é o gametófito masculino maduro. O que teria importante lá no tubo polínico mesmo, Marcelo? Ô, Júlio, tem os núcleos espermáticos e essa parte que você ressaltou é muito importante. O vestibular pede quando que é o gametófito imaturo e quando que ele está maduro. Isso é muito importante, sobretudo para uma segunda fase, Júlio. Exatamente, né? Mas vamos lá, quer dizer que a oosfera e o núcleo espermático se encontram, vai ter a fecundação propriamente dita, vai formar o zigoto vai formar o embrião 2N, né? E resta aquele tecido nutritivo, que alguns autores chamam de endosperma, que vai ser haploide, e esse embrião, ele vai dar origem ao novo esporófito, quando essa semente cair no lugar e germinar. Certinho, professor Marcelo? Certinho, Júlio. Vamos Professor praticar? Marcelo, o senhor está preparado para resolver exercícios do vestibular? Vamos, Júlio, vamos praticar. Vamos lá. O senhor conhece a gloriosa FAMERP lá em São José do Rio Preto? Excelente faculdade de medicina, Júlio. Exatamente, excelente faculdade de medicina. E muitas vezes o pessoal aqui da capital esquece que a FAMERP é uma excelente opção de medicina em termos de universidades públicas, não é, professor Marcelo? Exatamente, Júlio. Então, tá bom. Professor Marcelo, vamos começar por aqui, ó. Ele quer saber o seguinte, tá vendo aqui o estróbilo masculino? O desenho aqui tá um pouquinho meio embaçado aí, mas é o desenho original. Ele tá falando que é um pinheiro. Aham. E ele tá mostrando aqui um estróbilo masculino. E aí o estróbilo masculino aqui, ó, ele tá formando o grão de pólen. Quer dizer que aqui nesse unzinho aqui, ó, deve ter rolado o quê? Mitose ou meiose? Meiose, Júlio. Meiose. Meiose. Aí o grão de pólen chegou lá no gametófito feminino. Isso significa que ele entrou num estróbilo feminino, não é? Ou seja, o vento carregou o grão de pólen, uma anemofilia, uma polinização pelo vento, sim ou não? Certinho, Júlio. Isso mesmo. Chegando no gametófito feminino, né?
vai ter a fecundação. O núcleo espermático vai fecundar a oosfera. Então, aqui no 3 vai ter uma fecundação. Exatamente. Aí o óvulo vai se transformar numa semente. No caso do pinheiro, é uma espécie de semente alada, não é isso? Né? E dentro dessa semente, o embrião vai originar o futuro pinheiro por mitose ou por meiose? Por mitose, Júlio. Crescimento é sempre mitose. Perfeitamente. Então, na sequência 1, 2, 3, 4 e 5, combina melhor com a alternativa C. Certinho, Júlio. Certinho ou não, professor Marcelo? Certinho. Então, tá bom. Olha aí, professor Marcelo, pergunta da FUVEST. O que é isso daí, o professor Marcelo? Que objeto é este? Esse é um pinhão de araucária. Semente de araucária. Repita. É a semente da araucária, Júlio. Pinheiro do Paraná. Então, quer dizer que já não pode ser alternativa A nem B, que isso é uma semente. Exato. E a semente é uma estrutura unicelular ou multicelular? Ela é multicelular, formada por muitas células. E essa semente se desenvolve a partir de qual estrutura? Do óvulo. Desenvolvimento do óvulo. Então, aqui, em questão de 45 segundos, professor, ganhou tempo. O senhor chegou à alternativa D. Exatamente. Dispersão. D de dispersão. Perfeito, D de dispersão, é isso aí, né? Vamos lá, então, terceira pergunta. Eu adoro essa pergunta do Enem, professor Marcelo. Eu sei que é uma pergunta bastante batida, mas quando o assunto é evolução, eu gosto muito, né? Então, tá bom. E o examinador, ele foi muito bonzinho, porque além dele colocar o cladograma, ele colocou aqui as legendas, né? Então, isso facilita muito para a gente lá na hora de fazer a resolver, né, Marcelo? Ajuda muito. Então, quer dizer que a partir daqui da 1, ó, embriões protegidos no gametófito. Professor Marcelo, quer dizer que aqui no 1 surgiram as embriófitas, certo ou não? Certinho. Todas as plantas terrestres. Né? Todas as plantas terrestres. Ó, a história das plantas começa aqui. Aí chegou aqui no 2, o cara está falando para a gente que é tecido condutor. Então, as vasculares começaram aqui, né? Ó. Exato. Então, aí seria o momento das plantas vasculares. A primeira planta vascular são aí o grupo das pteridófitas. Isso, né? Tá bom, né? E aí, ó, no 3, formação do tubo polínico. Agora, para tudo. Se é formação do tubo polínico, significa que nós vamos ter um grão de pólen, né? Perfeito. E significa que não precisa mais da água para reprodução. Exatamente. Isso vai assegurar a independência de água para a reprodução, Júlio. E quer dizer que esse marco 3 é a independência da água para reprodução, né? Exatamente. O número 4 é o grupo das gimnospermas, que a polinização é pelo vento, né? E o grupo 5 é o grupo das angiospermas, que é um grupo que apresenta frutos e flores. Mas o cara, ele quer saber o seguinte, ó, qual desses numerinhos, 1, 2, 3, 4 ou 5, é a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre? Aí nós vamos de 3, certo ou não, Marcelo? Certinho. Formação do tubo polínico. Exatamente, né? Agora essa 4 aí, Marcelo, é que nem uma charadinha, né? Certo? Vamos lá, então, ó. Considere Vamos lá. 3 espécies de plantas, X, Y, Z, não é? A planta X não possui flor. Marcelo, então se ela não possui flor, ela já não pode ser angiosperma, correto? Correto. Mas é polinizada pelo vento. Aí ficou tranquilo, hein, Júlio? Aí é muito tranquilo. Se não tem flor e é polinizada pelo vento, né? É, Não possui gimnosperma. fruto, mas tem semente. Isso daí só. Inclusive, o cara falou que a semente é dispersa por ave. Tá com cara de ser araucária e gimnosperma, sim ou não? Certinho, Júlio. É uma araucária e é uma gimnosperma. A gimnosperma nativa do Brasil. Y não possui flor, então não é anjo, nem semente. Então não é Não, anjo, nem gímeno, nem fruto, exato. né? Não é anjo. Ou seja, essa daí que não possui flor, nem semente, nem fruto, é uma criptógama. É isso mesmo, Júlio. Só que aí tem duas opções: ou briófita ou pteridófita. O que a gente sabe é que essa Y não é gímeno nem anjo. Exato. Planta Z, possui flor, acabou. Sem muitas delongas, possui flor é anjo. É anjo.
Então, X é gímino, Y pode ser briófita ou pteridófita, e Z é anjo. Se a Aham. gente olhar as alternativas, a única possível é a alternativa B de bola, B de briófita, Perfeito. certo ou não? Certinho. Essa questão é bem característica dos vestibulares. Sempre mostra uma descrição de planta e você tem que classificar qual que é o vegetal, Júlio. É muito frequente essa questão. Professor Marcelo, os alunos eles não gostam muito do assunto botânica. Eu, né, não vou, eu dou minhas razões, né, porque acho que eles acham que tem muito nome, né, muito nome técnico, né? E realmente para quem não está acostumado, realmente pode estranhar um pouco. Mas, professor Marcelo, as perguntas de botânica, uma vez dominado o conteúdo, elas costumam ser muito fáceis, né? Elas têm um grau de dificuldade tranquilo. Então, na realidade, para um vestibulando, é importante saber esse tema, porque são questões que dá para garantir uma pontuação, Júlio. Concordo plenamente com você, professor Marcelo. Pergunta de botânica, geralmente, para aluno bem estudado, é ponto garantido. Sim? Sim, Júlio. Ô, professor, você sabia que na GV, aqui de São Paulo, tem perguntas de biologia no vestibular? Tem sim, Júlio. GV Economia e o número de questões de biologia é bem amplo, são muitas questões de biologia, e dos Exatamente. vários tópicos. E são boas perguntas, viu? O vestibular da GV é um vestibular respeitoso, respeitável. Certo ou não, Com professor? certeza. Mas vamos São lá, então. questões bem elaboradas. Exatamente, né? A garantia de polinização de espécies vegetais nativas é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas naturais, uma vez que, a partir da polinização, as sementes se desenvolvem em estruturas reprodutivas dos vegetais. Aí vem o comando importante da pergunta. A gimnosperma araucária agustifolia é bastante abundante nos ecossistemas da região da Serra da Mantiqueira e sua reprodução ocorre em função do transporte de grão de pólen entre o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, certo ou não, professor Marcelo? Certinho, Júlio, certinho. Então, como ele falou, araucária é uma planta dioica. Exato, Júlio. Tem Então, uma vai planta com ter estróbilo masculino e a planta com estróbilo feminino. Então, o grão de pólen vai ter que sair do estróbilo masculino de uma árvore e, através do vento, ingressar no estróbilo feminino da outra árvore. Isso mesmo. Não é verdade? Né? E essa propagação do grão de pólen não acontece por animais, Nas gimnospermas é pelo vento, Júlio. é pelo vento, né? Então, professor Marcelo, eu acho que a melhor alternativa a se marcar, dando uma olhada aqui nas outras alternativas, que o cara fala de morcego, pássaro, inseto, né? E lembrando que a araucária, ela é uma planta dioica, em que o grão de pólen tem que sair do estróbilo masculino de uma árvore e entrar no estróbilo feminino da outra árvore, então a melhor seria a alternativa B, correto? Correto, Júlio. Né? Certinho. Ou seja, os grãos de pólen entre estróbilos masculinos de uma árvore e estróbilos femininos da outra árvore. Professor Marcelo, eu adoro a pergunta 6, que é da nossa Faculdade de Medicina do ABC, FMABC. Eu gosto dessa pergunta porque fala de ploidia, professor Marcelo. Essa já é uma questão um pouquinho mais complexa, Júlio. É, mas é muito, muito, muito cara de uma santa casa, por exemplo, assim, certo ou não, Marcelo? Certinho. Né? Sim. Então vamos lá, ó. Uma espécie de pinheiro apresenta 10 cromossomos no núcleo de uma oosfera. Muita calma nessa hora, professor Marcelo. A oosfera é haploide ou diploide? Como se trata do gameta feminino, é uma estrutura haploide, Júlio. Então você concorda comigo que N é igual a 10? Perfeito. Se N é igual a 10, obrigatoriamente o 2N é igual a quanto? 20, 2N igual a 20 para essa espécie. Ou seja, todas as estruturas haploides dessa espécie, N igual a 10. E as estruturas diploides, 2N igual a 20. Correto? Perfeito.
Então vamos lá. O número de cromossomo a ser encontrado nas células da epiderme. Epiderme, geralmente, é aquela estrutura que recobre, por exemplo, a folha do esporófito. Sim, professor Marcelo? Certinho, Júlio. Então a epiderme é N ou 2N? Se faz parte do esporófito, sempre o esporófito é 2N, Júlio. Vai ser 2N. Então é 2N igual a 20. Exato. Do embrião. Embrião é N ou Embrião também é 2N? 2N. É 2N igual a 20. 2N. Endosperma, N ou 2N? Endosperma nas gimnospermas é N, Júlio. Então é N igual a 10. N igual a 10. Casca, tegumento da semente. A casca é 2N, Júlio. 2N igual a 20, né? O tegumento da semente, ele deriva das paredes do óvulo, que o óvulo pertence a uma estrutura do esporófito, que também é 2N. Sim ou não? Certinho, Júlio. Então, a melhor alternativa a se marcar seria a alternativa E, de estróbilo, não é? E A epiderme, distrófilo. a epiderme é 2N igual a 20, o embrião é 2N igual a 20, o endosperma é N igual a 10 e o tegumento da semente é 2N igual a 20. Certinho ou não, professor Marcelo? Certinho, Júlio. Lembra de deixar a lição de casa para a moçadinha. Ah, eu vou deixar aqui a lição de casa aqui no chat. Vou compartilhar agora essa lição de casa aqui no chat